Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Que vitória avassaladora em cima do Flamengo. Kevin Zenon, é isso mesmo, Kevin Zenon. Tem também a atualização do lateral direito Lucas Ramon, situação do Alisson. Flamengo ainda quer levar o Marcos Antônio. Tudo isso e muito mais neste vídeo aqui, recheado de todas as últimas informações, últimas notícias do São Paulo Futebol Clube que eu atualizo. Vou trazer tudo aqui nesse vídeo que tá muito bacana. É simplesmente maravilhosa a vitória que nós tivemos em cima do Flamengo. Uma vitória que foi foi inegociável. A vontade do São Paulo de ganhar boas atuações como a do Enzo Dias, como a do Marcos Antônio, Danielzinho, que foi, presenteado com um gol, Luciano e muitos outros, mas que dá para nós colocarmos num geral aí a postura do São Paulo, a mudança de postura, e nós conseguimos, independente das atuações individuais, conseguimos atribuir demais ao Rafinha. O Luciano, ele revelou assim que acabou o jogo, ele falou que depois do jogo com o Palmeiras teve uma cobrança muito grande no vestiário do São Paulo, e isso era uma coisa muito necessária que o Rafinha traz, um discurso completamente diferente daquele do Crespo, que era brigar para não cair, e isso que tem que ficar muito claro. Rafinha, ele chegou para levar o São Paulo às glórias, para voltar à grandeza do São Paulo. É claro que o Rafinha não é o salvador da pátria, é claro que o São Paulo tem um longo caminho a ser percorrido, só que as convicções, o entendimento e as ações do Rafinha são para nós termos mais noites, mais dias e noites, assim como foi contra o Flamengo, que é o de não se render, não jogar a toalha, que é o de não desistir, não se entregar. O Crespo estava se entregando, e agora, com a chegada do Rafinha, o São Paulo tem um novo caminho a ser percorrido, um caminho de garra, luta e esperança, que é simplesmente maravilhoso. Olha essa chegada do Rafinha. A chegada do Rafinha, ela dá uma injeção de esperança e ânimo em todos nós e nos jogadores também, porque ele fala, as coisas não funcionam assim. E é verdade, tá aí, o São Paulo ganhou do Flamengo, foi com muita raça, foi com o coração na boca, foi. É óbvio que o Flamengo é um time muito mais bem estruturado, com um elenco muito melhor que o São Paulo, só que o futebol, ele te propicia isso. O futebol, no futebol, essas coisas acontecem, nem o clube mais rico vai ganhar sempre, nem o que tem o melhor time, o melhor elenco vai ganhar sempre. Então, o Rafinha prova, nos mostra e confere que o Crespo estava errado em relação ao elenco. Nós não temos um elenco genial, fantástico, maravilhoso, mas nós temos um bom time para meramente competir. O que acontece é que o Crespo tava uma verdadeira bagunça, né? O Crespo, ele tava, o que dá pra gente ver do trabalho do Crespo, uma verdadeira bagunça. 2 zagueiros, com o Flamengo foram 3 zagueiros, o que vai ser? Quando é que o Crespo vai encaixar o time? O que nós vimos bastante contra o Flamengo foram jogadores se sobressaindo em vários momentos de forma individual. Tudo bem que foi um coletivo, mas a gente aponta jogadas, lances individuais dos jogadores, jogadores capazes de fazer boas jogadas. É um elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro? Seria para ganhar uma Libertadores caso o São Paulo tivesse? Não, mas também não é para não cair, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e o Rafinha vem para resgatar isso, vem para nos mostrar isso, nos trazer esperança pra gente tentar alguma coisa melhor do que só jogar a toalha, porque o Crespo tinha, ele sozinho ali, ele tinha realmente jogado a toalha. Então é simplesmente maravilhoso essa mudança. Não foi do dia pra noite, mas não foi, né? Há quanto tempo a gente tá querendo derrubar o Casares, derrubar todo mundo, né? Então, agora vem pela fala que o Crespo o que o Crespo tinha dito, que ele já desmentiu na coletiva, ele falou, não foi isso que eu quis dizer, e ele já está se apoiando também no Rafinha, e é pra ele fazer isso.
O São Paulo melhora demais. Nós tivemos uma noite maravilhosa, uma partida muito feliz contra o Flamengo, que é sim, me dá nojo falar isso, mas o Flamengo ele é o melhor time hoje da América do Sul, e eu não preciso nem me esforçar, não preciso nem fazer uma análise muito grande para fazer isso. E o São Paulo ganhou. Olha o Fluminense, quando o Fluminense foi pro Mundial, o Fluminense acabou, foi mais longe do que o Palmeiras e o Flamengo, mesmo o Flamengo e o Palmeiras ganhando muito mais que o Fluminense nos últimos tempos e com uma organização, com valores maiores, né, de investimento do que o Fluminense. E o Renato Gaúcho, o Fluminense, conseguiu chegar bem longe no Mundial, chegar mais longe que o Palmeiras e que o Flamengo. Então o futebol não é sempre só dinheiro, só o time. É claro que isso tudo é muito importante, mas o Rafinha mostra pro Crespo, pro elenco, que não é assim. Dá pra fazer coisas diferentes. E nós sabemos que o elenco ele é capaz. Tem jogadores ali que são capazes. Se estão bem ou se estão mal, a conversa é outra, mas nós temos jogadores ali interessantíssimos que podem converter um jogo, que podem fazer isso, que podem, de uma certa forma, resgatar o São Paulo. Tem formas e formas de ganhar e perder. Eu vou ser muito sincero pra vocês, eu acho que o São Paulo vai ganhar alguma coisa esse ano? Talvez não. Eu acho que não. Eu acho mesmo que o São Paulo tem tudo pra não ganhar, infelizmente. Mas o São Paulo pode fazer bonito, pode fazer muito bonito no Brasileiro. Pode tentar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. O São Paulo pode tentar alguma coisa assim. Tem formas e formas de você perder. Jogar a toalha igual o Crespo tinha feito, isso não é, pra mim, isso não é aceitável. Mas o Rafinha está dando esse aporte pra ele, né? O Crespo, até mesmo o Crespo mudou em relação a isso, o Rafinha tá dando esse aporte pra ele não desistir, dando esperança e falando, peraí, queridão, o São Paulo não é isso. As coisas não funcionam assim. E é verdade, hoje, é claro que isso é de um extremo oportunismo, mas se nós pegarmos a grosso modo, hoje, São Paulo, no Brasileiro, o São Paulo é o melhor time do Campeonato Brasileiro, na colocação, porque ganhou do atual campeão e do melhor time disparado da América do Sul. Então o São Paulo hoje tem uma classificação, né? Claro que é um jogo, é óbvio que é muito cedo pra falar, mas o São Paulo hoje ganhou do melhor. É claro que vão ter outros problemas e tal, mas olha como mudam as coisas. Olha o que dá pra fazer quando você coloca raça, esperança, quando o pau tá quebrando, os jogadores estão juntos, estão dividindo. Essa energia, essa raça que o São Paulo entrou contra o Flamengo, isso pra nós tem que ser inegociável. E é o que o Rafinha tá falando que vai fazer com essa volta dele. Chegou um campeão pro São Paulo. Chegou um cara que conhece o caminho da vitória. Rafinha não entra pra perder. Então eu tô, assim, muito, muito feliz. Ele é um cara, é monstruoso o que ele faz. Era, aparentemente, uma das coisas que faltava demais pro São Paulo. O Luciano falou que o elenco se abraçou depois do jogo contra o Palmeiras, e é isso mesmo que tem que acontecer. E aí, galera, nós já temos uma coisa, e aqui eu vou colocar na conta do novo presidente, do Harry Macis, uma coisa simplesmente maravilhosa para nós comemorarmos demais. Flamengo interessado no Marcos Antônio pode levar. Pague algo em torno de 155 milhões de reais. São Paulo está certíssimo, finalmente. É isso, a gente vê qualquer carniça, qualquer jogador ridículo de outros clubes, os caras super valorizando. O Corinthians, naquela troca com o Alisson, o São Paulo falou de Ranieri, nossa, vieram debochar, como se o Ranieri fosse alguma coisa. Então o que eu tô querendo dizer é que todo mundo se valoriza, e agora o São Paulo está se valorizando também. É maravilhoso, e aí eu coloco na conta desse novo presidente aí, porque com o passado, que eu não vou nem falar aqui, jogava no lixo os jogadores. Meio atacante da base jogava por 18 milhões de reais. Era patético. Agora o São Paulo está corretíssimo nisso do Marcos Antônio. Quer comprar, Flamengo, o Marcos Antônio? A gente também gosta. A gente também acha que ele é um craque. Vocês querem ter mais um craque aí? Paga 155 milhões de reais. Simplesmente espetacular o que o São Paulo está fazendo em relação a isso. Simplesmente espetacular.
Galera, Alisson não vai pro Corinthians. Agora ficou estranho, né? Agora ficou estranho. Alisson não vai pro Corinthians. Aparentemente será reintegrado. Já ouvi de tudo em relação ao Alisson. Que ele vai voltar a treinar. O Crespo falou, se ele estiver aqui no elenco, vai jogar. Vai ser reintegrado. Já ouvi conversa de que o São Paulo quer negociá-lo porque ele não teria mais ambiente. Pelo menos não com a torcida. Aqui, galera, eu vou falar duas coisas. Como São Paulino, eu fiquei meio com o pé atrás com o Alisson, viu? Porque, além de tudo, é um cara que não vinha jogando nada, né? Então, assim, eu tô que aí foi lá no CT e tal. Eu, como São Paulino, pode ir embora. Também não gostei nada. Só que pelo momento que o clube... Eu entendo a questão do Crespo aqui em relação ao Alisson, porque pelo momento que o clube vive, São Paulo paga salário. Se o cara tá lá, ele tem que jogar. Se a gente olhar uma questão... sem o coração, sem o nosso fanatismo pelo clube, olhar a questão financeira de negócio, não pode. O cara, ele tem que jogar. O Crespo, ele tá certo. O São Paulo paga salário, ele tem contrato, ele é nosso. Aí vai deixar o cara parado? Por mais que eu também não posso nem ver o Alisson pintado de ouro ultimamente. Então tem duas questões aí. Mas, neste momento, eu falei pra vocês, né? O Corinthians não vai fazer o Pix. Não fez, eles não fizeram o Pix. 1 milhão, né? Era 1 milhão. O total era 1,5 milhão. Ia pagar agora 1 milhão, os 500 mil ali, com certeza, a gente não ia ver nunca mais, nunca. Não fizeram, eu falei pra vocês que não ia fazer, não fez. E tá aí. Mas tem pelo que eu tô sentindo aí, tem uma possibilidade, uma condição do Alisson ir embora, né, do São Paulo por conta do ambiente que ficou. Tem essa condição ainda das coisas que estão acontecendo. E aí, eu queria saber se ele tá feliz, né? Se o Alisson tá feliz. São Paulo tava tudo um momento péssimo. Aí o Rafinha chega, muda todo o vestiário, muda todo o ambiente. Todo não, mas muda muito o ambiente do São Paulo, porque a gente sabe que o Rafinha não precisava disso. Porque a gente vê, né? O Rafinha tava lá na Globo comentando. O Rafinha não precisava. Eu sinceramente não vejo o Rafinha precisando vir. Pra mim, se ele veio é porque ele quer realmente ajudar, que ele enxerga que tem alguma coisa pra extrair e pra ajudar. Que ele tá muito bem, né? A gente sabe que o Rafinha tá muito bem estabelecido financeiramente, na vida, na carreira. Não precisava assumir uma bucha. E hoje o São Paulo, ele é uma bucha. Aí o Rafinha volta, batendo no peito. Muito firme nas coisas. Porque o Rafinha, ele tem uma coisa que a gente gosta. Nós queremos que dê certo. Pode dar certo e pode dar errado. Rafinha, Crespo, qualquer um. Rogério Ceni, o Klopp, Guardiola, qualquer um que venha... Leonardo para administrar, qualquer presidente, Marcos Braz, qualquer um que venha pode dar certo ou pode dar errado. O futebol tá sujeito a isso. Qualquer o mais capacitado pode dar tudo errado. O pior pode dar certo. Seja técnico, seja presidente, seja diretor de futebol, seja gerente esportivo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode dar certo ou pode dar errado, qualquer nome. O que o Rafinha faz, ele tem pulso firme. O Rafinha, ele tem as ideias dele, as ideias e as execuções, a execução da coisa, muito clara na cabeça dele. Ele é muito convicto do que ele acredita e do que ele vai fazer para direcionar o time para a vitória. Por exemplo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós precisávamos demais nesse momento dessa firmeza do Rafinha. E aí como é que fica, hein, Alisson? Tava uma terra arrasada, aí chega o Rafinha, deu um choque de mudança, novos ares, São Paulo vai e ganha do Flamengo. E aí o Dorival já lamentou que você não foi porque o Corinthians não pagou 1 milhão na sua liberação, 1 milhão de reais na sua liberação. E a sua barra manchou muito com a torcida do São Paulo. Ficou bom pra você, hein, Alisson? Parabéns. Enfim... Galera, Lucas Ramon, São Paulo fez uma proposta, né? Porque o São Paulo quer o Lucas Ramon lateral direito agora do Mirassol, né? Esse é um jogador que vai vir pro São Paulo, só que o São Paulo quer agora. E aí tem a questão do Danielzinho. Pode ser que o São Paulo queira ele agora por um caso de um plano para jogar o Lucas Ramon com o Danielzinho. Tem o Mike pedindo passagem, garoto que joga demais, só nos traz mais felicidades, né? Uma que ele colocou o Cedric no banco, um jogador que não está rendendo. E tem a questão agora, e o Mike é um menino da base que é muito promissor, né? Tem muita qualidade.
E aí tem a questão do Lucas Ramon. Por que o São Paulo quer a liberação tão imediata? Provavelmente o Lucas Ramon chegando, né, agora ou depois, joga no lugar do Mike nessa composição lateral meio de campo com o Danielzinho e com o Marcos Antônio. Então tem a questão do Lucas Ramon. O São Paulo, a última proposta que tinha feito era por aproximadamente 1,5 milhão. O Mirassol quer mais dinheiro. Aí o Mirassol não liberou, só que o São Paulo quer o Lucas Ramon, já tá fechado, né? Só que o São Paulo quer o Lucas Ramon agora pro Brasileirão. O São Paulo quer ele agora pro começo do Brasileiro. Então o São Paulo, acredito eu, que libere, né? Vai pagar o quê? Não sei, 2 milhões mais ou menos? Não sei. Eu não vou falar de valores, né? Mas o São Paulo muito provavelmente fará um esforço, tentará fazer alguma coisa para trazer o Lucas Ramon de forma imediata para reforçar o time, né? Uma vez que o São Paulo tá aparentemente com um planejamento melhor do que do ano passado, pelo menos na montagem do elenco. Então é isso, Lucas Ramon chegando. E galera, Kevin Zenon, é isso mesmo, meio atacante do Boca, simplesmente espetacular o que está acontecendo, voltou tudo. Outro golaço que o São Paulo pode se concretizar e fazer o Harry Macis aí, né? O Lucas Ramon, jogador muito promissor, né? Jogador que tá no radar do São Paulo há um bom tempo já. O São Paulo tenta a negociação dele com o Boca, mas não é tão simples, né? São Paulo queria ele por empréstimo, custo zero, aquelas coisas de São Paulo, né? Só que o Boca agora pede cerca de $1 milhão. O São Paulo muito provavelmente não jogou valor nenhum para começar uma barganha, né? Para não oferecer dinheiro nenhum né? Jogou lá embaixo para começar uma negociação. Eu acho que talvez seja até justo, né? Pagar 1 milhão, 2 milhões, não $1 milhão, que dá quase mais de 5 milhões, né? Você pagar uns 2 milhões pela liberação desse cara pode ser interessante, até 2,5 milhões. O cara, ele é um meio atacante e nós precisamos demais dessa posição neste momento. Na verdade, nós precisamos quase que 2025 inteiro, né? E o Lucas, ele não está muito bem fisicamente. Gente, eu adoro o Lucas. Eu acho que o Lucas, ele é um baita de um jogador. Só que realmente o Lucas, ele não está conseguindo render tudo aquilo que a gente sabe que ele pode render. O Lucas não está tão bem fisicamente. Então o Kevin Zenon é um jogador espetacular, que pedido do Crespo, um perfilzão do Crespo, né? E uma posição que o São Paulo nesse momento precisa muito. E aí seria muito boa a chegada do Kevin Zenon neste momento de um resgate, nessa boa fase que o São Paulo pode entrar agora. Ganhar do Flamengo da forma como o São Paulo virou pode ser uma virada de chave, muito provavelmente será uma virada de chave com o que o Rafinha está fazendo e com o gás que dá no elenco. Marcos Antônio super valorizado, concretizado no time. Danielzinho fazendo gol, ganhando confiança. Luciano expondo, revelando que teve conversa forte no vestiário. Caleri não tá muito bem fisicamente, mas sem novidades. É o Caleri. Você tem o Ferreirinha lá no banco. Você tem um Lucas sempre tentando ajudar. Você tem o Enzo Dias, que fez uma baita de uma partida contra o Flamengo. Tem o Mike, menino pedindo passagem. Lucas Ramon, outro lateral direito pra chegar. Aí você tem o Arboleda e o Sabino, que eu particularmente estou adorando. O Sabino hoje tá jogando muito bem, uma surpresa, uma grata surpresa. Então é um time que a gente sabe do certo potencial. E o Kevin Zenon poderia agregar muito, não só tecnicamente, mas para este momento do São Paulo. Então agora nós temos uma atualização fantástica envolvendo o Kevin Zenon, de que as negociações foram retomadas, o Boca Juniors perde uma compensação financeira neste momento de aproximadamente $1 milhão, mas o São Paulo precisa rebater isso, né? Fez uma contraproposta, né? São Paulo precisa tentar negociar outro valor para tentar trazer o Kevin Zenon agora, por conta do peso que pode ser esse reforço agora. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando e trazendo tudo aqui. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.